A origem da música se perde no tempo. Muitos acreditam que ela já existia na pré-história e se apresentava através de rituais de agradecimento aos deuses ou pedidos de proteção. Muitos sons produzidos surgiam dos movimentos corporais e imitação dos sons da natureza. Com o tempo, a sonoridade passou a ser aprimorada com a utilização de instrumentos musicais. Hoje, utilizamos diferentes equipamentos para criar a música. E cada vez mais, os instrumentistas se preocupam não apenas com o som, mas também com a origem e modo de produção de seus instrumentos, buscando a sustentabilidade. Seu dinheiro não é água, seu dinheiro não é ar e não tem outro planeta pra comprar. Vamos entender como música e ecologia andam juntas? O Ecoideias começa agora! Acompanhamos uma oficina ministrada pelo músico Luciano Salum, que ensina como fazer instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis. E o resultado é bastante interessante. Luciano, como que o seu público, recebe as oficinas de instrumentos feitos a partir de material reciclável? Então, geralmente o público nosso tem sempre o interesse disso, por fazer parte do nosso show, os instrumentos, já tem uma ligação direta com isso. Mas fazemos a maioria das oficinas que nós fazemos já tem um público específico, geralmente ligado a uma instituição, por exemplo, como nós vemos aqui no assentamento, e aqui em Bauru, aqui no Curumim, no Sesc, que já é um público determinado pela instituição. E é muito interessante, porque aí não está dentro de um público artístico, todo mundo é um público artístico, mas não está dentro. Tem diversidade, Tem uma diversidade maior e atinge pessoas que não têm acesso a isso, que nunca viram o nosso show, que não sabem o que é, que não faz nem ideia que é possível construir algum instrumento, algum tipo de som, qualquer coisa que ele utiliza na vida dele, ou viu por aí. Então é bem interessante também ter esse lado de fazer bastante oficina e ter um trabalho fora do nosso público e do meio, Ser um público mais voltado para uma educação, para o social, que é onde nós vemos mais resultado das oficinas. Eu posso usar o cano de PVC, a fita e um pedacinho de pau para fazer esse tipo de instrumento. Bom, o Sesc ele quer cada vez mais realizar ações de continuidade. E essa oficina ela fez parte da programação do seminário que nós realizamos, cujo tema principal foi modelos sustentáveis de agricultura, com foco em agroecologia. E hoje nós vivemos numa época em que se faz necessário, de fato, repensar a utilização dos materiais. E essa oficina de musicalidade, ela faz instrumentos no reaproveitamento de materiais. É bem diferente, Você sabe de onde veio e tal. O orgulho de fazer também. Gostaria que você explicasse um pouco essa coisa de, ao mesmo tempo que você desenvolve um trabalho que é social, de criar um acesso e dar ferramentas para essas crianças ou esse público, desenvolver os próprios instrumentos musicais, também ter uma educação musical, ainda que ali um início de uma educação musical. Como que é trabalhar com esse lance ecológico e cultural ao mesmo tempo? Muito legal essa pergunta, porque você dá esse acesso, o nosso principal acesso que nós vemos é dar acesso à informação e à visão.
a visão criativa das coisas e a informação, né? Então ele não necessariamente precisa fazer música pro resto da vida. Ele pode utilizar isso aí como uma sacada para a vida dele, de um lugar que ele está que talvez ele não tenha a mesma sacada de outras pessoas que estão no meio social mais antenado, conseguir abranger um lado profissional, um lado, não importa, um lado de indivíduo, de intelectualidade, de emocional. Então nós tentamos essa base, é o primeiro passo. E o lado da educação, tanto ambiental quanto musical, é muito legal, porque você percebe que o lixo não é simplesmente descartável, né? Ele tem um valor que pode ser feito qualquer coisa com aquilo. Tá certo que às vezes é difícil você sozinho ter essa criatividade, perceber. Então, acredito que qualquer tipo de oficina desse tipo estimula, né, esse lado para as crianças e perceber a importância de reciclar também, né? Não só de criar, mas às vezes de saber a importância de reciclar, ter esse acesso e isso fazer parte da nossa sociedade. Eu acredito que a nossa geração, a minha, a sua também, já tem isso já como parte. Eu acredito que nossos filhos, as pessoas que nós estamos trabalhando, crianças, vão começar a já ser natural esse lado, né, para eles. É o que eu penso e acho que é o que nós devemos tentar. É o que todos esperamos. Esperamos, e no final nós temos que fazer uma musicalização com eles, né, que muitas vezes você nunca pegou numa baqueta e tocou um tambor. Nunca, e nunca marcou um pulso para ter um tempo interno, ou uma rítmica, ou fez uma pergunta e resposta que ele entendeu que esse diálogo no coletivo existe, e um tempo, uma pulsação, tudo isso ajuda muito a desenvolver vários lados cognitivos, percepção, cognição, motor, atenção. E de repente pode despertar um talento, né? Muito, muito, porque você vê em alguns umas facilidades, assim, que se ele estudasse seria músico, assim, você vê isso visível mesmo, assim. E que dica, né, você daria para quem quer começar a criar música, fazer música e às vezes não tem um instrumento para isso, mas tem muita vontade? A maior dica é tentar, através dos próprios instrumentos que já existem, entender a sua ideia. Esses instrumentos que existem, eles já têm uma ideia. Através deles, você podem ir ampliando isso, né? Acho que para você construir de cara um instrumento muito inusitado e criativo, pode ser difícil. Para alguns pode ser que não, que seja o contrário mesmo e parta já daí. Mas se for difícil, observar através do que já tem e não se limitar a ele. Sim, a entender a estrutura daquilo, a base física daquilo, ou a base estrutural para depois estar criando algo diferente, né? Ou mesmo fazendo um instrumento tradicional, que também é legal. Depois do intervalo, vamos conhecer o GEM, grupo experimental de música que tem sua sonoridade realizada a partir de instrumentos musicais reciclados. O Ecoideias volta já! O Grupo Experimental de Música, o GEM, une em seu trabalho música, luthieria e artes visuais. Seus membros trabalham diversos tipos de materiais, entre orgânicos e sintéticos, mas sempre buscando a reciclagem. Luciano, como que você utiliza materiais recicláveis, né, para a construção de instrumentos musicais? Então, a utilização de materiais são de materiais diversos, são muito amplos, não tem apenas um foco em um tipo específico de material, eles são sintéticos, são de elementos da natureza,
são de forma gerais. Geralmente no GEM, nosso grupo, né, que é o Grupo Experimental de Música, nós temos um foco com materiais sintéticos de uso urbano, né, com uma pesquisa que traz esse lugar de onde nós viemos, que é onde nós somos, que é o ABC Paulista, onde nós temos muito lixo urbano, tem uma concentração de ferro velho, de sucata na rua, de fábricas que utilizam muitos materiais e jogam fora. Então, vendo esses elementos e testando esses timbres, nós fomos percebendo que tem uma riqueza de trabalhar caixas acústicas com outros tipos de materiais que fazem desse timbre único. Então, as oficinas acabam tendo essa característica muito própria do GEM, né? Do conceito do GEM. Então, para a gente contextualizar melhor as oficinas, o que seria o GEM? Como nasce o GEM? O GEM nasce com esse desejo, né, de construir instrumentos musicais e instalações sonoras. É um coletivo musical? É um coletivo de 6 músicos e luthiers e artistas que constroem os instrumentos e fazem música com esses próprios instrumentos, música própria, criativa também. E o principal do grupo é não só criar instrumentos, mas instalações sonoras, né? Então, instalação sonora é um conceito das artes plásticas, só que foi o grupo pegou esse conceito para levar aos palcos, né, trazer isso num show musical de uma forma mais dinâmica, mais performática, mais viva do que dentro das artes plásticas. Você entra dentro de um ambiente e você é um pouco passivo ao som, os estímulos, né? No nosso caso, trouxemos para o lado musical de um grupo, de uma performance musical. E quais são os materiais que vocês utilizam, por exemplo, na instalação sonora de vocês? Então tem muitos materiais, né? Tem, por exemplo, lata, por exemplo, um violão de lata, que muda bem o timbre do instrumento por causa da lata, ao invés da madeira. Um cello de balde, temos um azulejofone, que em vez de xilofones de madeira é feito com azulejo, flautas de PVC, de seringa, e assim vai, né? Tem uma diversidade, né? Isso é muito legal. E esse material vocês encontram aonde? Vocês pegam na rua, conversam com lojas que descartam materiais? Tudo isso nós encontramos na rua, se vemos caçamba, qualquer coisa. Nós paramos e fuçamos mesmo, não temos nojo, medo de nada de lixo, né? O lixo é uma matéria-prima. E no caso, vamos em também fábricas, lojas que vão descartar alguma coisa. Vamos também muito em ferro velho, acabamos comprando, porque nós vemos o ferro velho como meio de uma economia do lixo, né? Que precisa existir também. E assim vai, né? Pessoas, né? Conforme assim, vamos fazendo amizades ou familiares que vão indo no show, conhecendo esse conceito um pouco também, acabam guardando coisas para nós. Eu tenho uma amiga que é yogi, lá de São Paulo, e todo dia ela aparece com uma coisa nova para mim que eu já não sei nem mais como pegar. No meu caso, fazer música com esse conceito ecológico é bem simples, porque eu já nasci ecológico. Agora, trazer esse processo música e ecologia junto no processo de consciência, né, de limpeza do planeta, para mim é muito importante, é muito grandioso, é muito engrandecedor, muito rico fazer essa música e trazer esse estado da consciência, da manutenção da natureza, da limpeza no geral, até humana, né? Porque se você é ecologicamente correto, você é um ser menos poluído. Se você é menos poluído para você, você não vai poluir o planeta, né? Então esse é meu conceito com a música e é um conceito do GEM também. A gente falou bastante da coisa do ruído sonoro que vocês utilizam, né, para experienciação musical. E a gente está aqui num ambiente onde
Tem barulho, tem música e você consegue ver a magia da música nos ruídos cotidianos. Né? Exatamente, acho que é uma coisa que é uma escuta, né? Desde o momento, lógico que o barulho pode irritar, não é você está longe disso, mas você pode também ter prazer e também pode ter uma criação através disso. Se você conseguir entender aquele barulho como música, como um efeito sonoro e na sua cabeça você organizar aquilo, você atinge um lado musical, porque no fundo tudo é sintetizado, né? Tudo é uma fonte sonora, é uma onda apenas, né? Na sua origem. Então não tem diferença desse barulho para um instrumento, no fundo. O instrumento só foi organizado por nós para ser uma sonoridade X, né? Então, se nós organizarmos aquilo também, nós vamos tirar uma sonoridade daquilo. Então, nossa visão é essa. As crianças, por exemplo, né, as vozes das crianças podem ser umas flautas na nossa cabeça. E nós reorganizar essas crianças de outra forma. Por exemplo, em São Paulo, nós falamos do ABC Paulista, de onde nós somos, sempre teve uma ligação com o trem, porque ter sido o primeiro meio de transporte, tudo isso da industrialização no Brasil. E essa ligação com o trem nos faz ouvir o trem, porque o trem tem uma sonoridade incrível, né, na hora que ele sai. E nós começamos a ouvir os trens antigos têm mais ainda. E tentar reproduzir isso, fizer uma música que chama Trem. No próximo bloco, batemos um papo com um percussionista que busca produzir os seus instrumentos de forma sustentável e ainda nos conta como o maracatu está ligado à causa ecológica. O Ecoideias volta já! O músico e artesão Chico Simões, da Tora Tambores de São Carlos, desenvolve seus instrumentos de percussão de maneira sustentável. Chico, como que é o processo de produção dos instrumentos que você cria, né, na Tora Tambores? Bom, o processo interessante de contar é um processo que eu venho desenvolvendo há um tempo, que é aproveitamento de podas urbanas, né? Então a gente coleta na cidade aí, principalmente depois de temporais, grandes chuvas, algumas toras que caem porque são árvores muito velhas ou às vezes por uma situação urbana dela. Eu coleto então esses troncos, passam por um primeiro processo de secagem, depois esses troncos vão sendo beneficiados, né, através de separando primeiro algumas pranchas, mais um tempo de secagem, depois vou diminuindo em partes menores e monto como se fosse um barril, né? Eu fabrico tambores, então eu aproveito essa madeira montando por tanuaria, que a gente chama, né? Que são como se fosse um barril, colo essas peças e depois torneio para ter os cascos então desses tambores, né? Você aproveita, né, podas de árvores. Isso, é uma preocupação que veio surgindo, veio crescendo no meu trabalho a partir de um tempo, que é a preocupação com a origem da matéria-prima, né? A escolha pela madeira vem aí pela nobreza desse material. A gente tem no Brasil uma abundância, vários tipos de madeira muito especiais mesmo, assim, não encontradas em outros locais do planeta, mas a forma como ela é explorada normalmente, né, através de derrubadas aí, indiscriminadas, nunca me agradou. Então, como a gente tem também aqui na nossa região madeiras excelentes, e ela é uma fonte renovável de matéria-prima, né? A árvore chega uma hora que ela fica velha, ela cai mesmo. E aí a gente procurou então pesquisar uma nova forma de obtenção aí dessa matéria-prima. Outra frente de ação aí é através de resíduos da construção civil, né? Tem as casas mais antigas, tem uma madeira muito famosa que é a peroba rosa, é muito usada aí na época colonial principalmente. Então, essas casas mais antigas aí de 100, 50 anos até 150 anos, quando são demolidas, tem uma madeira especialmente seca, né? Ela ficou lá protegida da chuva por séculos inclusive,
E então esse é um outro processo que a gente procura utilizar, a partir do reaproveitamento então de construção civil. E um outro lance ecológico da música também, né, da sua prática com a música, é o maracatu. Você Sim. faz parte do grupo Rochedo de Ouro, que é um grupo de maracatu aqui de São Carlos. E como que fica essa ligação da ecologia com o maracatu? Então, o maracatu foi o que me trouxe para a percussão, né? Foi aonde eu encontrei o tambor aí, que é a principal motivação do meu trabalho, da minha pesquisa desde então. Surgiu através do contato com o maracatu de baque virado. A gente, no Rochedo de Ouro, sou um dos fundadores do Rochedo de Ouro, a gente utiliza os instrumentos que nós mesmos fabricamos, né? Eu fabriquei a maioria desses instrumentos, mas tem outros instrumentos que vieram de Recife, né? Vamos dizer assim, o berço fundamental do maracatu no mundo. E, bom, os instrumentos que são feitos lá em Recife, eles são feitos a partir de uma árvore endêmica, inclusive, que tem lá na região, que é a macaíba, uma palmeira, que também é coletada mais ou menos nessa mesma situação. Ela é bem abundante na região, então quando você abre estradas ou então tem alguma atividade urbana, ou mesmo nos centros urbanos, nas praças, elas caem, as pessoas que fazem parte do maracatu coletam então essas árvores para poder preparar os bojos dos seus instrumentos. Mesma coisa acontece com o aro, né? Aí no caso já é o genipapo, é uma madeira que a gente encontra no Brasil inteiro, mas a forma como ela é coletada também está ligada a essas reformas urbanas, a essa questão aí da fronteira entre a cidade e a mata, né? Em relação à produção, Chico, como que fica a questão dos instrumentos artesanais versus instrumentos industriais, de origem industrial? Então, é curioso isso, na área da percussão principalmente, da bateria, né? A gente teve eu diria, uma certa invasão assim, dos processos industriais de fabricação ao longo aí no Brasil, a partir da década de 30 até o meio do século, que não se preocupou em manter a qualidade do instrumento musical, e mais preocupados com a facilidade de produção, né? Produzir em série, então um grande número, que barateou bastante o preço do instrumento, mas em detrimento do som do instrumento. E também, né? da natureza, né? Que sofre o impacto da... Sem dúvida, os processos industriais, assim, até hoje, né, estão devendo aí a sua adequação a essa questão da natureza, da preservação, a preocupação com a origem e o destino, né, dos seus resíduos. Que dica você daria para o aspirante a músico que quer buscar instrumentos que respeitem, né, a natureza, um processo de produção e que um estilo sonoro que faça uso da ecologia, né, também como parte de sua musicalidade? Falando em relação à fabricação, procurar então essa relação com instrumentos artesanais, procurar instrumentos populares, que a gente chama, que são instrumentos usados na cultura popular do Brasil. A gente tem muitos aqui, eu estou com pandeiro na mão, mas tem a caixa do divino, tem a alfaia, do maracatu, são instrumentos que até hoje são produzidos artesanalmente pelos confins do Brasil, aí você vai encontrar. Se você quer uma música mais urbana, como um rock, de repente procurar usar então os instrumentos adaptados dessas culturas. Pensar que lá atrás, no surgimento, antes desse processo industrializado, esses instrumentos, essa bateria também era feita dessa forma, né? Em relação à música, eu diria para você deixar os preconceitos de lado em relação à cultura, em relação à religião, em relação e procurar dentro de você a música que te toca mais profundamente, seja ela de uma cultura ou de outra, e chegue com respeito, com humildade, se aproxime daquela cultura e tente conhecer mais, tente trocar com as pessoas que fazem aquela cultura, sem trazer muito juízo de valor, e você vai encontrar então uma música, uma cultura que te toca o coração e que vai te fazer crescer na música com certeza.
Com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. Para rever este programa ou saber mais sobre ecologia, acesse nosso site www.tv.nesp.br/ecoideias. Até nosso próximo encontro! Perdão, porque a gente só vai entender quando te perder. Quando os filhos não mais se tornarem pais e o manto e a foice trouxerem a paz, quando a mesma bandeira matar pra comer, talvez a gente comece a entender. Quando o verde não for nada mais que uma cor e o cinza e o concreto perder o esplendor, quando a fome e a sede superarem o amor, talvez a gente entenda a sua dor.